E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Eu considero uma das mais lindas orações que tem na Bíblia. Jonas, todo mundo conhece Jonas? As crianças que gostam de Jonas por causa do peixe. Não é verdade? E várias vezes já foi falado. Eu vou introduzir para a gente entender. Deus falou para Jonas assim: olha, Jonas, vai lá pregar para os ninivitas. E os ninivitas eram violentos, eram briguentos, eram maus mesmo. Ele falou: eu? Vou não. Eu vou fugir para Tarsis, estou fora. Ele entrou num barco. Veio uma tempestade terrível e o navio estava se desmanchando e todo mundo desesperado. Ele falou: ó, sou eu. A culpa de tudo isso é minha. Me joguem no mar aí. E jogaram ele. E aí um peixe engoliu ele. Por ordem de Deus. Aí, Jonas capítulo 2. Está mais ou menos no meio do Antigo Testamento. Jonas capítulo 2. Você vai achar Obadias, Jonas, Miqueias, mais ou menos no Antigo Testamento. No meio do Antigo Testamento. Se não encontrou, fique tranquilo, tá? Preste atenção nas palavras, preste atenção no que Jonas fala nessa oração. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor Deus ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Glória a Deus. Eu acho das mais lindas orações que tem registrado na Bíblia. Tem a oração de Ana, quando ela pede Samuel. São maravilhosas. Essa passagem aqui, para a gente poder entender, analisar, não tem mais aonde a pessoa descer no fundo do poço. Conseguiu perceber isso na leitura? Não tem mais aonde descer, porque foi lá no fundo dos mares onde começa o nascimento dos montes. Lá embaixo. Não tem mais fundo do poço para ele chegar. Aqui, para a gente poder entender, assim, ele estava acabado. Ele estava destruído, abandonado, sozinho, engolido por um peixe, que aí a gente pode entender a solidão que ele estava passando lá no fundo do mar. É bonito o peixe. Hã? É bonito o peixe que não pode. Imagina a situação, imagine-se assim. Tem gente que não gosta de lugares escuros, tem gente que não se sente bem em lugares apertados. Imagine ele lá embaixo. E sabendo que estava, porque cada vez mais ele afundava. A gente pode trazer como paralelo, como lado a lado, a nossa vida, que às vezes nós chegamos até o fundo do poço. Não estou falando de perder tudo, não é isso não. Às vezes nós chegamos emocionalmente a fundo do poço. Às vezes nós nos sentimos lá no final e achamos que não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais o que acontecer, não tem mais nem como sair. Jonas, ele passou a mesma coisa. A mesma coisa. Eu gosto sempre de colocar assim: o profeta é aquele que traz Deus para o homem. Ele traz a palavra de Deus para o homem. E o sacerdote é aquele que leva o homem para Deus, que apresenta as necessidades para Deus.
Jonas era profeta, ouvia Deus como nós nos ouvimos aqui. Só que ele decidiu tomar um caminho diferente do que Deus falou. Claramente assim, ele pensou, ele calculou e ainda comprou a passagem para fazer diferente do que Deus mandou. Ele acabou sozinho, solitário, lá no fundo do poço. Deus que abandonou ele? Não abandonou ele. A oração dele, extraordinária, maravilhosa, reconhecendo a situação dele, reconhecendo aonde ele estava, reconhecendo o fundo de tudo, ele percebeu que estava muito ruim a vida dele. Naquele momento, estava destruída. Não tinha mais nem o que fazer. Naturalmente, é provável que ele morreria. Naturalmente. Afinal de contas, uma situação, engolido por um peixe, aí tem uma discussão, mas é um peixe muito grande, é uma baleia? Esse é só um detalhe, que a palavra propriamente nem fala. O que fala é, engoliu e foi levado lá para baixo. E olha que coisa interessante, não foi Deus que falou, e aí, tá ruim aí? E aí, tá difícil aí? E aí, seu teimoso? Deus não falou nada disso, percebeu? Foi ele próprio que falou assim, meu Deus do céu, eu estou aqui agora no final, estou acabado. Tudo está em cima de mim, as águas, as ondas e tudo mais. Eu estou no final, lá onde nascem os montes. Não tinha mais nem lugar para onde ir. Não tinha como passar de lá mais. Foi ele que se tocou, ele que percebeu, ele que viu a situação em que ele estava. Meu irmão, minha irmã, nós temos que pensar nisso todo dia. Como está a nossa situação? O que Deus falou para fazermos que estamos fazendo diferente? Que caminho Ele mandou a gente seguir que a gente está no atalho? Deus não nos deixa enganado, essa própria palavra fala. Então, quando nós clamamos, pedimos a Ele, falamos com Ele, abrimos a palavra dEle, Ele fala conosco. Quando estamos no culto, Ele fala conosco. Eu gosto sempre de ilustrar, vocês vão ouvir sempre eu falar isso. Eu acho tão extraordinário quando a pregação é lançada e cada um de nós ouve de uma maneira, porque Deus atende a necessidade de cada um em particular. Isso é extraordinário, só Deus pode fazer isso. As grandes peças teatrais, todos sabem, conhecem, faz sucesso, mas todo mundo enxerga de uma maneira. Todo mundo enxerga. Romeu e Julieta, todo mundo conhece? É sempre a mesma coisa, aquela tragédia, mas é sempre igual. A palavra, quando colocada, cada um recebe de um jeito. E quando a gente recebe a palavra de Deus, olha que coisa fantástica. A maioria, se não toda ela, é para que a gente tenha uma vida maravilhosa. Ele vai nos corrigindo, nos moldando, nos colocando no caminho certo, para não sofrermos, não perdermos e nem morrermos. A intenção de Deus é essa, que nós tenhamos uma vida maravilhosa aqui e posterior. Essa é a intenção de Deus, por isso que entregou Jesus. Porque senão Ele poderia ter entregue uma ovelha, um cabrito perfeito, uma dúzia de pomba, mas não. Entregou Jesus. E aí quando Jonas orou, ele reconheceu a situação dele. Estou muito ruim. Estou muito ruim. Estou acabado. Não tenho mais para onde ir. Não tenho nem como sozinho sair daqui. E não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Ele reconheceu. Só que aí ele fala que ainda assim ele ia ver o templo do Senhor. Isso é confiança em Deus. Ainda que ele fosse teimoso, o profeta Fujão, ainda que ele fosse teimoso, mas ele servia a Deus. Ele conhecia a Deus. Ele falava com Deus. Tanto que o começo da nossa leitura foi assim, e orou Jonas. Olha que coisa maravilhosa. Conversou com Deus. E Deus ouviu a oração dele. E tem uma parte aqui que eu já ouvi várias vezes. O que votei, pagarei. Sabe o que é isso? O compromisso que ele fez com Deus, ele ia cumprir. O compromisso que ele fez com Deus era de levar a palavra de Deus como profeta. Que compromisso nós fizemos com Deus? Não precisa falar. Cada um de nós tem um. Nessa semana eu fiz uma visita e a pessoa, ela tinha uma outra crença e belo dia ela falou assim, Deus,
eu largo tudo isso aqui, eu deixo tudo isso aqui, se o Senhor cuidar de mim e da minha família. Ela deixou, nunca mais ela voltou atrás, e Deus continua cuidando dela e da família dela. Todos os filhos se converteram, toda a família serve ao Senhor. Voto. O voto é um empenho da sua palavra. O que é que você... Mas não faça de tolo. Não faça porque arrepiou os pelos do braço, não. Pensa. Isso eu consigo cumprir. Isso eu vou fazer. Não assuma coisas que não consegue fazer. Eu faço uma coisa, você faz outra. Nós somos diferentes em resistência, em pensamento, em jeito. Somos ou não? Eu tenho 3 meninas. Não são iguais em nada. Não é só a feição. É o jeito de ser. Não são iguais em nada. Imagine nós que somos de famílias diferentes. Então, quando ele fala que o que eu votei eu vou pagar, o que eu fiz compromisso eu vou cumprir. Então pensa antes de fechar acordo de compromisso com Deus. Isso eu vou cumprir, isso eu faço. E Deus ouviu a oração e falou para o peixe, leva ele de volta. E levou. Deus ouviu a oração. Mesmo lá no fundo do poço, lá no final, onde não tinha mais para onde ir, não tinha mais solução e nem ele sozinho ia conseguir, como eu falei. Mas Deus ouviu a oração. Deus, ele ouve todas as nossas orações. Às vezes a resposta parece demorada, às vezes a recompensa parece que não vem, porque tem o tempo certinho. E eu vivo falando que quando vem cedo demais, a gente não dá valor. Quando vem tarde demais, já não tem solução para isso. Deus é sempre no momento certo, sempre na hora certa. Mas Jonas recorreu ao Senhor. Recorreu a Deus. E isso é que nós temos que aprender. Nós até podemos chegar junto de alguém, olha, me ajude em oração. Não precisamos, às vezes, nem falar o que é. Só falar, ora por mim. A pessoa vai apresentar e Deus vai ouvir. Muitos e muitos socorrem-se em banco. Também. Não aconselho, mas também acontece. Muitos e muitos confiam no diploma que tem, no dinheiro na conta que tem, no cargo na empresa que tem, e de repente o negócio fecha tudo, acaba e pronto. Confia no Senhor, que Ele é eterno e imutável. Ele não muda o jeito dele. E do jeito que Ele atendeu Jonas, Ele atende você na oração. Atende todas as nossas orações, no momento certo. Claro que não podemos esquecer que tem toda a luta que tem em volta. O inimigo não quer que você receba o que orou, porque assim você perde a fé em Deus. Porque você assim abandona os caminhos de Deus. O diabo não quer isso, então ele atrapalha. Mantenha-se firme, mantenha-se com o Senhor, mesmo no fundo do poço. Aí eu vou colocar assim, mais ainda no fundo do poço. Porque lá, às vezes, nós não conseguimos nem resolver a nossa vida. Mas Deus pode resolver. Ele fez a oração, voltou à superfície, voltou à praia, e Deus falou com ele de novo. Aí depois você lê. Agora vai lá e prega para eles. O restante da história todo mundo conhece, né? Se não conhece, dá uma lida lá que é muito interessante. Mas o que hoje nós temos que conversar é isso. Ele orou ao Senhor no pior momento da vida dele. Viu que ele tinha dinheiro, que ele pagou até a passagem. Então dinheiro ele tinha. O problema não era esse. Saudável ele era. Porque quando estava chovendo, estava ruim, estava tudo destruindo, ele estava dormindo. Estava tranquilo. Mas a hora que bateu o desespero, a hora que ele viu a situação, só pôde se socorrer em Deus.